Bom, nós estamos dando seguimento à nossa série Páscoa. A gente deu uma paradinha em Gênesis. A gente vai voltar daqui a pouquinho, já nas próximas semanas. E eu estou trazendo aqui a série Páscoa. A minha maior preocupação é que você entenda o desdobramento da ressurreição de Jesus. Então, meu único intuito aqui não é tanto me ater em acontecimentos históricos ou nas analogias. Acho que a gente já falou muito sobre isso. Tudo aponta para Jesus. Tudo que aconteceu lá atrás, na verdade, era o plano. Deus estava descortinando um grande plano. Gênesis, a gente viu isso o tempo inteiro, de que da semente da mulher haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. E a Bíblia o tempo inteiro está apontando para algo grandioso que Deus vai fazer no mundo. E a gente entende que esse ponto alto, esse algo grandioso, esse algo fantástico, é a cruz de Cristo. Um homem pendurado no madeiro, que não é apenas um fato histórico, é um fato histórico, aconteceu, mas que trouxe desdobramentos para a nossa vida prática, hoje, agora. Tudo muda através das lentes da cruz. E é muito importante a gente também vir à igreja. Claro, é uma questão de fé, claro que estar na igreja, ela nos desafia, porque a fé ela é racional, mas ela é transcendente. A fé, a gente consegue entender o que está sendo ouvido, mas ela transcende uma normalidade, porque é algo sobrenatural. O Filho de Deus morreu numa cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia. E a pergunta prática que eu quero trazer para você é: o que isso implica na minha vida hoje? Porque muitas pessoas creem em Jesus. É muito difícil, eu particularmente não conheço. Assim, se eu tentar lembrar alguém que fala, eu não acredito que Jesus existiu, eu não conheço essa pessoa. Nós vivemos num mundo de todos creem em Jesus. Claro, você pode encontrar um ou outro que vai dizer que não. Obrigado, Mateus. Todos creem em Jesus. A pergunta não é se você crê em Jesus. Tiago, a carta ao Tiago tem uma declaração que para mim é muito chocante. Você crê em Deus? Até o diabo crê. Ele não apenas crê, ele estremece na presença de Deus. Não basta ter fé, não basta a fé que crê, a fé apenas que aceita a existência ou o fato. O que eu quero trazer para você essa manhã é que todos nós, na vida, nós não vivemos por fatos, mas pela interpretação dos fatos. É assim que nós construímos a vida. Um passarinho passa, é apenas um passarinho para outros pode ser o que Tiago falou aqui. Deus está cuidando dos passarinhos, lá em Mateus 6 ele falou isso, e você interpreta a vida de uma outra forma. É uma flor no campo, é apenas uma flor. Outros vão olhar e vão lembrar de uma mensagem que Deus olha para as flores do campo e diz, olha como elas são belas. Se eu cuido assim das flores do campo, eu também cuido assim de vocês. Então, a Bíblia, ela não está apenas interessada em nos dar fatos, mas ela também quer trazer a interpretação desses fatos para a nossa vida prática hoje. E nós temos diversas imagens que nós podemos construir na Bíblia. Uma é que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. E você pode chegar nessa imagem. Quem é o cordeiro? É Jesus. A serpente representa todo o sistema do mal, diabo, inferno, demônio, cultura. Você pode falar qualquer coisa desse tipo. Bem, isso aconteceu na Páscoa, isso aconteceu na cruz. A pergunta que fica é, como é que você interpreta esse fato na sua vida hoje? O que isso muda? A sua forma de ver a vida, a sua forma de ser marido, da sua forma de ser esposa? O que essa imagem muda a minha forma de criar os meus filhos, a minha forma de interagir com o mundo? Porque, mais uma vez, não se trata dos fatos, mas da interpretação que esses fatos trazem em nossas vidas. Então, eu quero trazer uma declaração feita por Jesus, que mudou o curso da história humana. Testemunhas, mais de 500 testemunhas oculares viram Jesus ressurreto. Outras centenas viram ele pendurado numa cruz. Outras centenas viram e ouviram Jesus dizer o que nós vamos acabar de ler aqui. Jesus, no alto da cruz, ele disse, tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Bem, uma vez eu fiz uma série de mensagens sobre as 7 frases de Jesus na cruz. E essa, para mim, é a frase que fecha o Evangelho. Essa é a frase que, de fato, crava algo na história que, mais uma vez, muda a nossa vida ainda hoje.
a nossa forma de nos relacionarmos com a vida, se nós entendermos o que Jesus disse, está consumado. Se eu perguntasse para você essa manhã o que significou isso, como é que você encara essa declaração de Jesus? O que aconteceu ali? A palavra no grego, teletestai, na época usada por comerciantes que davam uma quitação de um pagamento. Você, não sei, fez um pequeno financiamento, ou você comprou algo, comprou uma terra, e o antigo proprietário te dava um recibo escrito teletestai, está pago. Né? Juízes, quando liberavam prisioneiros que cumpriram suas sentenças, davam uma declaração dizendo teletestai. Artistas, quando concluíam a sua obra de arte, ao concluir a obra, eles falavam teletestai, está finalizado, está consumado, eu terminei algo. E Jesus disse, lá no alto da cruz, no ponto alto da Páscoa, está consumado. Está feito, está pago, está terminado, está cumprido. A pergunta, mais uma vez, o que isso significa para mim e você que vivemos em 2025? 2025 anos após essa declaração. É apenas um evento histórico? É apenas uma frase dita por um personagem chamado Jesus, que no alto da cruz declarou, olha, eu fiz, eu terminei, eu morri numa cruz. Mas e aí, irmão? O que isso implica na minha vida e na sua vida ainda hoje? Como você interpreta esse fato? E mais uma vez eu vou voltar aqui, que eu vou insistir isso com você. Todos nós vivemos à base de interpretação dos fatos. Casamentos acabam porque pessoas estão interpretando fatos que estão acontecendo dentro de casa. Existem pessoas que passam pelas mesmas coisas que nós passamos e têm decisões diferentes, têm pensamentos diferentes. Duas pessoas vão assistir o mesmo filme e saem com ideias diferentes. Duas pessoas vão para o culto, escutam a mesma mensagem e saem com interpretações diferentes, saem com ideias diferentes. E o Evangelho e a Bíblia, ela está nos dando, está ditando a forma como nós devemos interpretar os fatos. A Bíblia não é um campo neutro, não é assim, o que isso é para você? Não pode ficar fazendo analogia na Bíblia o tempo inteiro. A parábola de Jesus, eu lembro uma discussão racial. A ovelha perdida significa o negro, então Jesus, ele deixa aqueles que são a maioria para buscar. Não, aquilo não é uma discussão racial, Jesus está falando de salvação. Não se pode ficar alegorizando a Bíblia, botando interpretação a qual você deseja. A Bíblia está explicando um fato. A Bíblia já está nos dando a interpretação de algo que aconteceu lá em Gênesis e que está sendo concluído lá em Cristo Jesus. Uma dívida está sendo paga para que uma identidade possa ser restituída. Uma dívida está sendo paga para que uma identidade pudesse ser restituída. Algo estava separado, precisava ser pago para que pudesse ser reaproximado. Algo estava longe, que ao ser pago, agora se tornou perto. Algo era inimigo, e após o pagamento, se tornou amigo. A Bíblia já está nos dando dicas, ela já está interpretando o fato, para que essa declaração pudesse mudar a forma como a gente vê e enxerga a vida hoje. Então, mais um tempo passa, e você vai ver que desde a época das primeiras igrejas, seja da Tessalônica, em Colossenses, você vai ver que existe uma preocupação do apóstolo em estar explicando o evento da Páscoa para a igreja. Perceba que é muito sutil a gente perder a interpretação, a verdade que está por trás da Páscoa. Fazer com que isso se torne um evento sem verdades práticas da nossa vida. E dizer, eu sei que ele morreu, eu sei que ele ressuscitou, ok, mas o que isso implica hoje, agora? Essa é a força que agora o apóstolo Paulo está implantando na igreja. Nunca se esqueça que Jesus morreu e ressuscitou. Nunca se esqueça disso, porque se você esquecer disso, você perdeu todo o Evangelho. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, do 1 ao 8. Irmãos, olha essa expressão, foi o que mais me chamou a atenção quando eu estava lendo a carta. Eu quero lembrar-lhes. Irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei,
o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo, e aqui ele vai dizer, e apareceu a Pedro, depois aos 12 e tudo mais, ok. O apóstolo Paulo, ele não está preocupado com a mensagem teológica. Ele não está discutindo teologia. Olha, eu quero aqui lembrar a vocês que, teologicamente, a gente precisa entender sobre justificação, a gente precisa entender sobre o princípio. Não, ele não está falando isso como se os crentes teologicamente esquecessem isso. Como se em algum momento a gente duvidasse de que Jesus ressuscitou ou que ele não morreu numa cruz. Não é essa a discussão. A discussão é, nunca se esqueça dos desdobramentos do que a cruz representa na sua vida. Nunca se esqueça o desdobramento, o que ela causa, o que ela forma, as verdades que te libertam, um novo caminho que foi construído a partir da cruz de Cristo, da morte e da sua ressurreição. É um contraste aqui entre a sabedoria do mundo, a qual vai dizer para você quem você é, ou os valores que dita a sua identidade, e os valores de Deus, a sabedoria de Deus, que o apóstolo Paulo vai dizer que é loucura para este mundo. Porque existem duas formas de se viver, irmão, e todos nós estamos buscando vida. Todo ser humano, irmão, tem sede de aceitação. Precisamos ser aceitos. E algumas pessoas vão dizer, olha, a minha aceitação se dá quando a minha identidade for um sucesso profissional. E sabe o que você vai fazer? Você vai pegar a sua vida e você vai pegar 80%, 90% do seu tempo, vai se dedicar à sua carreira, vai se dedicar à sua empresa, porque quanto mais você é bem-sucedido financeiramente, profissionalmente, você tem uma identidade firmada. Aquilo traz vida para você, traz aceitação para você. Qual é o problema disso? Perde-se carreira, perde-se empresa, você não sabe quem mais você é. Outros vão atribuir valores a dinheiros, a conquistas, a romances, a relacionamentos, coisas que são instáveis, coisas que muitas vezes vão e vêm, e é por isso que existe um monte de pessoa que não sabe quem é, que não sabe para onde está indo, porque ainda não entenderam a verdade da cruz. E a verdade do Evangelho é um só. Todos quanto receberam a Cristo, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Ponto final, você é filho. Nós já cantamos aqui, escolhido, perdoado. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Né? Deus agora é por mim, Ele não é contra mim. Eu sou o que Ele diz o que eu sou. Sempre existe um lugar na casa do Pai. Sempre existe um quarto meu na casa do meu Pai. Eu sou escolhido, eu sou amado, eu sou aceito. Então eu não preciso buscar nas coisas aceitação, porque eu já parto do princípio que em Deus eu sou aceito. E se Deus já me aceitou, irmão, quem é o mundo para não me aceitar? Quem é o mundo para nos rotular? Quem é o mundo para dizer que eu não sou? Se Deus já disse sim para mim, quem é que vai dizer não para nós? Esse é o fato, esse é o poder da cruz, é o poder do Evangelho, é a sabedoria de Deus. Então, crer não é apenas algo que você pensa, crer é algo como você vive. A gente faz muitas das vezes a igreja um conjunto de crenças. Qual é o conjunto de crenças? Eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, eu creio nessa doutrina, eu creio aqui nessa mensagem, eu creio nessa verdade. Ok, a gente não está aqui como um sistema de memória para que você possa decorar aquilo que você deve crer. Isso é religiosidade. Nós estamos falando aqui como a partir dessas verdades nós vivemos. Como a partir da mensagem do Evangelho nós passamos a viver. O que mudou, irmão, na sua vida a partir do momento que você recebeu o Evangelho? Essa é uma pergunta que você precisa responder para você essa manhã. A partir do momento que eu ouvi a mensagem da cruz, a minha vida nunca mais foi a mesma a partir disso. Eu era uma pessoa que tinha medo. Agora,
o verdadeiro amor lançou fora todo medo. Eu não tenho mais medo. Era uma pessoa que eu vivia afundado em crises de ansiedade. Eu tinha muitas incertezas, eu tinha muita insegurança, mas a partir da mensagem da cruz, eu entendi o quanto eu sou amado. E eu não vivo mais ansioso. A ansiedade agora não domina mais, porque eu sei que meu Pai está cuidando de cada detalhe. As coisas acontecem na minha vida, eu não saio desesperado, sem rumo, achando que o mundo está conspirando contra mim, mas a partir da mensagem da cruz, até mesmo quando o dia mau chega na minha vida, eu corro para os braços do meu Pai, porque lá eu tenho consolo, porque lá eu tenho uma palavra, lá eu tenho um novo caminho. Não se trata do que a gente crê, mas como que nós cremos vira verdades práticas em nossas vidas. Então, eu vim construindo aqui um raciocínio. Você nunca, jamais entenderá o que significa viver à luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo no seu casamento, na criação dos filhos, no lazer, no trabalho, nas finanças, na sexualidade, se você não compreender as implicações da ressurreição de Jesus Cristo. Sem ressurreição, nossa fé ela é inútil. Porque a ressurreição de Jesus é o sinal de que Deus recebeu o sacrifício, uma dívida foi paga. Nós fomos trazidos de um império das trevas e trazidos para o reino do amor de Deus. Fomos reconciliados e a palavra da Bíblia, na verdade, é adotados. Deus adotou você como filho, irmão. E a adoção, eu vou repetir várias vezes isso. A adoção, para mim, se você parar para pensar, é um ato belíssimo. Porque o pai biológico, por lei, ele é obrigado a se comprometer com o filho. Com pensão, existe abandono emocional, pode ser preso, pode ter várias implicações, porque existe um elo biológico. Mas a adoção é alguém que não deveria, que não tinha responsabilidade legal, que não deveria estar, voluntariamente escolhe amar alguém, dá-lhe um nome, se compromete com essa pessoa, escolhe a dedo, eu quero amar você. A partir de agora nós vamos andar juntos. A partir de agora você não está mais sozinho. A partir de agora eu estarei com você. E é isso que Jesus fala, eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Você acorda com essa certeza? Naqueles momentos mais difíceis, onde o céu caiu sobre a sua cabeça, você acorda com essa certeza? Olha, eu estou andando num temporal, mas Jesus disse que Ele estaria comigo todos os dias. Ele está comigo nessa situação. E quando a gente pensa com a cabeça na ressurreição, quando a gente pensa entendendo os desdobramentos da Páscoa, irmão, a gente sai de casa, não porque a gente acredita na nossa força, na nossa capacidade, mas porque Ele está caminhando ao nosso lado. Porque Deus está conosco. Porque portas se fecham, mas o nosso Deus abre outras portas. Coisas ruins acontecem, mas esse mesmo Deus está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa declaração só pode ser uma realidade aos pés da cruz, onde nós fomos reconciliados com o Pai. As verdades bíblicas, elas começam a tomar conta da nossa vida. A gente começa a olhar o mundo com outras lentes. Eu não estou sozinho, não depende apenas da minha capacidade, porque se depender apenas da minha capacidade, eu sou incapaz, eu não tenho força para sustentar o meu próprio emprego, eu não tenho força para sustentar os meus próprios sonhos, mas existe um Deus que está cuidando de mim, está cuidando de você. E essa realidade é construída a partir da Páscoa. Um Deus que caminha conosco, caminha ao nosso lado, e que está cuidando hoje do seu casamento, está cuidando hoje da sua vida particular, está cuidando hoje, está preparando um lugar para nós, para quando nós chegarmos no céu, nas mansões celestiais. Um Deus que começa a cuidar do hoje e sempre aponta para a eternidade. Então, sem a ressurreição de Jesus Cristo, o cristianismo se reduz a mais uma crença. Sem a ressurreição, sem a celebração da Páscoa, irmão, o Evangelho se torna uma filosofia numa prateleira. É mais bons conselhos na prateleira. São mais caminhos morais na prateleira. São mais de autoajuda. Mas porque existe uma cruz,
Porque existe um Deus que amou o mundo de tal maneira e deu e entregou o seu único filho. O Evangelho não é um sistema de crenças, mas é um sistema, claro, construído por fé, com desdobramentos práticos para a nossa vida agora, na sua vida hoje. Deus assumindo paternidade na sua vida. Irmão, você tem noção do que é assumir paternidade? Ontem nós estávamos lá em São Francisco, nós fomos comer lá no Puro Suco. Chegou um menino de 9 anos, sozinho, irmão, com outro irmão de 12 anos. Só em olhar para o menino, você viu o seguinte: esse menino, para dar certo, irmão, é só a graça de Deus na vida dele. Menino de origem humilde. Eu perguntei para ele: você mora onde? Daniel, o nome dele. Eu moro lá na igrejinha. O que você está fazendo aqui? Cadê o seu pai? Eu não tenho pai. Cadê sua mãe? Eu não sei onde está minha mãe está em algum lugar aí. E você? Eu estou com fome. E sabe, olhar para aquela criança é chorar um futuro roubado. Como essa criança vai dar certo sem ter um pai, uma mãe do lado dele, investindo, cuidando do espaço, das decisões? Ele está num mundo ali. Eram 9 horas da noite, os perigos da rua. Agora, alguém aqui duvida que se alguém responsável assume a paternidade daquela criança, tudo muda na vida daquela criança? Alguém que duvida disso? Se existe um pai, uma mãe dando educação, cuidado, proteção, disciplina, como é que aumenta o leque de esperança na vida daquela criança? Pois é, isso é paternidade de Deus em nossas vidas. Nós tínhamos tudo para dar errado, mas porque Ele é o nosso Pai, um novo e vivo caminho se abriu diante de nós. A esperança voltou para nossas vidas, porque nós não estamos mais sozinhos, por causa da cruz, por causa da Páscoa. Deus agora assume a paternidade das nossas vidas. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso cuidado, Ele é o nosso Pai, Ele nos disciplina, nos admoesta. Ele vai entrar, intervir em todas as áreas da nossa vida. E essa é a certeza de que as coisas vão dar certo. Olha a expressão do apóstolo: agora venho lembrar-vos. Como assim lembrar? Quem aqui vai esquecer de que Jesus morreu e ressuscitou? O evento, o ponto alto da vida de Jesus, a morte, a ressurreição, e o apóstolo está dizendo: olha só, eu vim lembrar a vocês de que um dia o nosso Deus, Ele morreu e ressuscitou. Não é que vocês esqueceram isso mentalmente, mas o perigo é você esquecer isso na vida prática. É você viver como se você não tivesse um Deus que é o seu Pai. É você viver a partir da sua própria força. É você viver sem saber o que Deus pensa a respeito das suas decisões, da forma como você fala, da forma como você age. E sabe, e a Páscoa, em seu maior sentido, está nos chamando o seguinte: coloque as suas vidas aos pés do Senhor, do seu Pai. Se aconselhe com Ele. O chat GPT tem sido a bênção na vida de muitas pessoas, né? Você vai ali, resolve uma respostinha, uma coisa rápida. Imagine Deus com você 100% do seu tempo. E você falando: Pai, eu assino esse contrato. Pai, eu faço aliança. Pai, eu posso fazer. Você que está solteiro, Pai, me ajuda a escolher certo. Você que está casado, Pai, me ajuda a falar as palavras certas. Pai. E você chamando o Pai para a sua vida, e o Pai quer participar da sua vida. O Pai quer instruir, o Pai quer falar, o Pai ele vai dizer: clama a mim, eu vou responder coisas grandes para você, coisas que você não sabe. Nós vamos ver o tempo inteiro a Bíblia, Deus dizendo: eu estou aqui. Aqueles que me buscam me acham. Aqueles que pedem recebem. Aqueles que batem a porta abre. Venham a mim, me procurem. Estou aqui, estou disponível. Irmão, o Rei da Glória, parece até um paradoxo, né? Disponível a nós. Parece até um Deus carente, né? Chamando, me chamem, me clamem, me procurem. Falem comigo. Aqueles que de madrugada me buscam me acharão. Eu não estou aqui no horário marcado. Se você só tem a madrugada, fala comigo. Eu não estou dormindo. Você vai falar comigo. E muitas pessoas falam: eu tenho dificuldade de crer nesse Deus. A pergunta que eu te faço: você tem buscado Ele?
Você tem, mesmo nos momentos que parece até maluquice para você, falado, Deus, me dá uma experiência contigo, fala comigo, não está escrito, me dá um sinal. Deus, não sei, eu quero te conhecer mais, fala comigo. Quero te conhecer de uma forma diferente. Deus gosta dessa oração, irmão. Eu quero te conhecer. Eu quero andar mais contigo. Quero ter experiências reais. Esse é o chamado do Pai para nossas vidas. Então, a ressurreição de Jesus Cristo, corretamente compreendida, é destinada a mudar absolutamente tudo em nossas vidas. Celebramos a Páscoa. O que nós celebramos? A paternidade de Deus em nossas vidas. O cuidado de Deus na nossa vida. Um Deus cuidando de cada passo, de cada decisão. Claro, quando nós trazemos Ele para a nossa realidade. Quando nós nos submetemos a Ele. E perceba que o primeiro passo, né, o convite de Jesus, começa com se render. Aquele que quiser vir após mim, ora, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo, irmão? Não é destruição de sonhos. Negar a si mesmo é você negar a verdade do seu coração e dizer, eu creio que existe uma verdade melhor do que a minha. Eu sei que existe uma palavra melhor do que a minha. Eu sei que existe um caminho melhor do que o meu próprio caminho. Mas o que nós estamos vivendo? O que acontece? Nós vivemos como se a Páscoa não fosse uma realidade. E aí a gente vai vivendo uma fé, irmão, que é uma fé de emergência. Sabe, na área médica existem duas atuações, a preventiva e a emergencial. Na verdade, ninguém quer chegar... A emergência é quando a coisa já está quebrando. O cara está infartando, leva para a emergência. Né? A dor é latente, leva para a emergência. O corpo está funcionando mal, leva para a emergência. E existe a prevenção, onde as coisas estão legais, e você está ali. Quais são as novas decisões? Quais são os novos alimentos? O que eu tenho que fazer para continuar? Então, o chamado para caminhar com Deus, infelizmente, muitas das vezes, muitos de nós estamos vivendo só no emergencial. Procuramos Deus depois que fizemos tudo errado. Decidimos errado, destruímos a nossa casa, destruímos a nossa família, criamos mal aos nossos filhos, e aí acontece toda aquela confusão, toda aquela lambança, e a gente fala, agora eu vou buscar o Senhor. Agora vamos buscar o Senhor para que Ele venha fazer um milagre. E eu creio que Deus faz milagres, irmão. Mas o chamado da Páscoa hoje é aquela consciência, não vamos levar a nossa vida para a UTI. Não vamos deixar a nossa vida ir para a emergência celestial. Sabe, vamos procurar ouvir o nosso Pai. Sabe, eu vejo aqui, minha mãe está aqui, e eu fico pensando assim, quantas palavras foram ditas lá atrás, não faz isso, e aí a gente faz coisas diferentes, paga um preço caro, mas já estava lá ouvindo, era só se submeter, era só obedecer, era só escutar. E aí eu começo a entender mais uma vez, irmãos, de que o chamado da Páscoa é um chamado para a intimidade com Deus diária. Nos submeter a Ele de forma diária. Porque Ele está conosco todos os dias para falar, para nos dar vida. Então vamos lá, quando eu falo de casamento, quando eu falo de vida prática, quando eu falo de carreira, eu estou pulando rápido aqui, comece a colocar as lentes do Evangelho para enxergar tudo isso. Sabe, ontem nós tivemos uma reunião de mês de maio, o mês que vem, a gente está falando muito sobre casamento e família, porque mês de maio vai ser todo trabalhado nosso tema família aqui na nossa igreja. E quando nós casamos sem a compreensão do Evangelho, o que a gente busca num casamento? Fala a verdade, a gente busca aceitação, a gente completude, outras pessoas casam para ser feliz, né, serem felizes. Eu estou procurando um cônjuge para ser feliz, para me completar. E quando a gente não compreende a verdade bíblica do casamento, o que acontece no nosso casamento? Ele quebra. Ele vai quebrar naturalmente. Sabe por quê? Porque a gente faz do nosso cônjuge o nosso Messias. Ele vai salvar, ele vai dar sentido para a minha vida. Eu vou me sentir amado, eu vou me sentir aceito. É claro que casamento tem amor, aceitação, tem cuidado. Mas se nós não entrarmos no casamento sabendo que nós somos em Deus, a gente começa a exigir do outro aquilo que só Deus pode nos dar. E a gente vai quebrando nossa relação.
porque somos incompletos. Então, a lente do Evangelho vai dizer o seguinte, bem, qual é a mensagem? Pensa comigo, irmão, qual é o ápice da cruz de Cristo? Deus está nos dando um novo coração. Deus está transformando pessoas. O Evangelho tem o principal, essa reconciliação com Deus. Deus está mudando corações. Então, nós entendemos que o casamento é a sala onde Deus está trabalhando o nosso coração. Ninguém é mais próximo de você que aponta os seus erros do que o seu cônjuge, não é verdade? Ninguém é mais próximo a você que diz o quanto você é egoísta, o quanto você é assim, o quanto você é assado, do que o nosso cônjuge. E sabe o que é isso? É Deus usando ele, irmão, para que ele possa mudar o nosso coração. Então, quando nós mudamos as lentes, né, e a Páscoa muda as lentes para o casamento, não é mais um lugar para se sentir completo. É claro, somos amados, temos prazer, encontramos alegria e satisfação. Mas nós entendemos que o principal lugar do casamento é Deus também trabalhar o nosso coração. Transformar quem nós somos. E a gente coloca esses óculos para a nossa carreira, para a nossa empresa, a partir da compreensão do que é a Páscoa. Bem, o que é a minha carreira? Você pode enxergar como é um lugar que vai me dar identidade, é um lugar que vai me proporcionar, ou você pode, assim como muitos homens, como José, que nós vamos finalizar a Gênesis, que não encontra a sua ida no palácio o ponto alto da sua vida, mas do seu propósito. Deus me trouxe aqui para alimentar os meus irmãos, porque da descendência deles haverá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Eu estou alimentando, eu estou fazendo parte de um plano de Deus nessa terra. Então perceba que a Páscoa é essa devolução de um novo sentido de olhar para a vida. Ministerialmente falando, relacionalmente falando, financeiramente falando, a gente começa a discernir o que está acontecendo na nossa vida a partir do plano de Deus, a partir da cruz. Então vamos lá, quando esquecemos o que Jesus fez por nós, somos dominados do quê? Pelo medo. Eu botei lá sobre as principais crises. Existe um site, eu esqueci o nome, eu vou botar as informações, eu esqueci aqui de onde eu tirei. Mas disseram assim, quais são as principais crises no meio cristão? Estava lá, medo, ansiedade, tomei até um susto, diabo, insegurança, incerteza e maldição hereditária. Tudo isso, irmão, foi resolvido aonde? Na cruz. Não, tudo isso foi resolvido na cruz. E nós ainda vivemos crentes que sabem que Jesus morreu na cruz por nós e que ressuscitou, mas temos medo. Medo de quê? O apóstolo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, aquele que foi capaz de entregar o que ele tinha de mais precioso. Você acha que ele vai poupar coisas menores do que isso? Claro que não. Então a pergunta é, medo de quê, irmão? Se você foi reconciliado com Deus. Ansiedade, né, excesso de futuro, como os filósofos falam. O nosso futuro está nas mãos de quem, irmão? Está nas mãos de Deus, que é o nosso Pai. Imagine saber, irmão, hoje, eu não tenho pai vivo. Imagina se eu soubesse, olha, só existe uma pessoa, Zé, que pode fazer o que você quer. É a sua mãe. Está feito. Claro que ela vai fazer. É claro que ela vai fazer. Se o nosso futuro está nas mãos de Deus, irmão, Ele é o nosso Pai, do que a gente tem medo do amanhã, irmão? Qual é o medo que a gente tem do amanhã? E diabo, irmão? Que diabo, irmão? O diabo não é inimigo de Deus, tá, irmão? Deus não tem inimigo. O diabo, como Isaías vai dizer, ele é um cachorro na coleira de Deus. Ele serve aos propósitos de Deus. Não tenha medo do diabo. O diabo Deus fez um espetáculo público na cruz, tentou impedir. Lembra, desde lá de trás, quando Caim mata Abel, Deus levanta outra geração, aprisiona o povo de Deus no Egito, Deus vai lá e liberta. Vai lá, torna o povo idólatra, Deus liberta o povo. Deus está o tempo inteiro humilhando o diabo, dizendo, você não vai impedir o que eu vou fazer. E não impediu, a cruz aconteceu.
insegurança, incerteza. Maldição hereditária, irmão. Isaías vai dizer que ele levou sobre si as nossas maldições. Tem pessoa ainda que vive com esse medo. Ah, porque o meu avô foi alcoólatra, o meu pai foi alcoólatra. Ah, eu vou ser alcoólatra. Se você beber, vai ser. Mas o Espírito Santo que está em você te fortalece a dizer não para aquilo que foi um jugo na sua família no passado. Meu pai foi um falido, meu avô foi um falido, eu vou ser um falido. Não! A cruz quebra a maldição. A cruz despedaça todo jugo. A cruz quebra uma história escrita antes dela e forma uma nova história escrita após ela. Você não tem que ficar, meu irmão, com medo do que aconteceu no passado. Agora lembre-se, a missão de Satanás é matar, roubar e destruir. Ele vai querer fazer o tempo todo. Você não precisa nem de alguém fazer uma macumba para você. Já é o papel do inimigo, irmão, fazer o mal, para querer tentar o mal contra nós. Agora, em Cristo Jesus, nós estamos guardados, redimidos, salvos de toda ameaça externa, maligna. Agora, tudo isso aqui, que mal ou bem todos nós temos um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, chama-se amnésia do Evangelho. Esquecemos o que é a cruz e os desdobramentos práticos da nossa vida hoje. E se nós hoje trouxermos a realidade prática para a nossa vida, a gente começa a lançar fora todo o medo. A gente sabe que a ansiedade também existe em níveis patológicos. Eu aqui também não quero levar tudo para o mundo espiritual, mas a gente tem armas para lutar contra a ansiedade. A gente não tem medo de diabo, a gente não anda mais inseguro, não vive mais incertezas, a gente não tem medo de maldição. Nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura, para viver uma nova vida. Ele veio nos trazer vida e vida em abundância. Essa é a verdade da cruz para mim e para você. Ele nos constituiu reis e sacerdotes para Deus. Fomos livres, fomos libertos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Colossenses vai dizer, já estou terminando, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão. O que é incircuncisão, irmão? Vocês estavam fora da aliança, da sua carne. Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, o que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Deus fez um espetáculo, tudo aquilo que podia destruir a vida de vocês. Publicamente eu fiz um espetáculo, está tudo debaixo dos meus pés. Nada pode agora roubar o plano de Deus para a sua vida. Agora, quando você esquece quem é em Cristo, você para de buscar o que é seu em Cristo. Pronto, é isso. Quando nós esquecemos quem nós somos em Cristo, nós paramos de buscar o que é nosso por direito em Cristo Jesus. E a pergunta que eu faço para você é: o que você tem deixado por direito? A cruz deixou por direito para você uma vida. Por que você tem desprezado essa nova vida? Essas verdades que querem hoje construir um novo futuro para você, uma nova realidade para você. Coloquei aqui mais um versículo. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Queria que você ficasse de pé, eu quero fechar esse sermão com essa imagem aí, que não sei se ficou muito boa. Isso é uma obra de arte aí de Edmund. Famosa, né, senhor? E qual é o grande lance dessa imagem, irmão? Diante da cruz, você vai ver diversas reações ou diversas interpretações. Você vai ver pessoas indiferentes, pessoas indignadas, pessoas com semblante de fé, pessoas que estão observando. Dizem que esse senhor do meio
É o grande olho que está olhando para mim e para você dizendo, qual é a sua reação diante da cruz? Quem você é diante da Páscoa? Diante da entrega do Filho de Deus? Quem você é essa manhã? Aquele que caminha debaixo de uma verdade? Aquele que ainda caminha com medo? Aquele que caminha pelas próprias pernas, sem saber muito bem para onde está indo? Mas aquele que olha para a cruz e diz, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Quem é você essa manhã, irmão? Quem é você diante da verdade da Páscoa? Todos nós vamos ganhar chocolates, todos nós vamos ter esse momento especial com crianças e a gente como igreja, a gente não é nada contra disso. O problema é quando a gente perde a verdade que está por trás da cruz, onde nós nos esquecemos que nós somos, onde você esquece quem você é. Quando você começa a aceitar vozes que dizem, cara, você é um fracasso, você é um falido. Olha, você já está com 40 anos e não construiu nada até agora. Você é ninguém, você não é nada. Se você não conseguiu nada até agora, se você ainda não conseguiu formar um lar, na idade que você está hoje, você acha que você vai conseguir daqui para frente? Claro que não. E a gente vai abrindo portas para essas vozes construir quem nós somos. E aí, na caminhada cristã, a gente vê um monte de pessoas que vão ficando para trás, porque foram aceitando as mentiras que foram ditas para mim e para você. A verdade da cruz não foi capaz de suprimir, de rechaçar e dizer, não, ainda há esperança, porque eu estou vivendo aos pés da cruz. Sempre haverá, não guarda isso, sempre haverá esperança para aqueles que vivem aos pés da cruz. Onde sabe que em Cristo Jesus, Deus é o seu Pai. E a pergunta que eu faço para você essa manhã é muito prática. É muito prática. Você está disposto a viver com essa verdade? Você está disposto a não mais olhar para a sua agenda, para aquilo que você aprendeu a fazer, os meus próximos planejamentos para os próximos 5, 10 anos? Não tem nada errado planejar. A Bíblia diz que do coração do homem saem os planos, mas a resposta final, ela vem do Senhor. Planeje, rabisque. Mas chega assim para Deus, Senhor, eu rabisquei. O que o Senhor concorda? O que o Senhor discorda daqui? O que deve ser mudado, Senhor? O que deve ser aplicado? Senhor, eu não quero tomar mais decisão por mim mesmo. Cara, eu quero convidar você essa manhã a fazer uma oração de entrega. Uma oração de entrega. Assim como eu preciso, a minha casa precisa. Eu quero te convidar a você a fazer uma oração de entrega. Existem coisas que estão fugindo do controle da sua vida hoje. Você sabe disso. Algo está escapando das suas mãos. E você fala, Senhor, eu vou colocar nas suas mãos. Na minha mão está escapando. Sabe, tenta botar um copo d'água na sua mão. Você vai tentar fechar o máximo que você puder. Vai pingar. Vai chegar uma hora que essa água, você vai olhar para suas mãos, não vai ter mais nada lá. Foi tudo embora. Porque você colocou nas mãos erradas. Nas mãos de Deus, irmão, nada se perde. Tudo se multiplica. Nosso Deus é um Deus de abundância. A promessa dele, sabe, eu não levo isso para o lado material apenas. Sabe, ele vai dizer, olha, os seus celeiros, eles vão ser fartos. Sua vida vai ser uma vida farta. Alegria. Olha, o que Deus tem para você é fartura de alegria, porque na presença do Senhor existe fartura de alegria. Veja o convite de Deus para uma nova vida. Existencial, espiritual. Sabe, eu quero convidar você essa manhã a fazer uma oração de entrega. Tudo começa com um compromisso de entrega. É você assumir, Senhor, eu cansei. Eu cansei de levar na força do meu braço. Eu entendi o que é a Páscoa. Eu entendi que você é o meu Pai. Eu entendi que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero me submeter a Ti, apenas a Ti. Você que precisa tomar decisões essa semana, decisões difíceis.
Fala com seu pai agora. Ele tem o melhor para você. Ele vai cuidar de cada detalhe de uma forma que você jamais poderia cuidar. Coloca na mão dele, irmão. Coloca na mão dele. Isso que faliu nas suas mãos, seu relacionamento quebrou. Tira da sua mão, coloca na mão dele hoje. E fala, pai, está lá, Senhor. Está nas suas mãos agora. Me ajuda a fazer o que eu nunca consegui fazer. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, pela verdade do Evangelho, Pai. De que nós fomos perdoados. Pai, nós ferimos a sua santidade quando nós achamos que podemos escolher entre o certo e o errado. Nós ferimos a sua santidade quando nós achamos que podemos viver por nós mesmos. Mas essa manhã, Pai, nós queremos nos render. Queremos depor as armas das nossas mãos e falar, Pai, cuida da nossa vida. Eu quero, Pai, entregar minha família, meu casamento diante do Senhor, os meus filhos, Senhor, que são herança do Senhor. Pai, nos ajuda a conduzir a nossa casa, nos ajuda a conduzir os nossos filhos. Nós não queremos errar, Pai. Tudo que está nas suas mãos tem vida, tudo que está nas suas mãos tem cura, tudo que está nas suas mãos, Senhor, tem promessa. E nós queremos colocar a nossa casa, a nossa família nas tuas mãos. Então, Pai, fala conosco o que precisa ser mudado hoje no meu coração. Não é o que precisa ser mudado no coração da minha esposa. É o que precisa ser mudado no meu coração hoje, no meu coração, Pai. Me ajuda a ver o que ainda não vi. Pai, quantos aqui, Pai, estão amargurando uma falência? Estão amargurando uma situação financeira difícil, uma carreira que não anda, as coisas que não acontecem. Isso tem sido um peso, um fardo saber que você deveria prover, que você deveria fazer mais. Isso tem amassado você, talvez trazido questionamentos a respeito do cuidado de Deus na sua vida. Coloca nas mãos de Deus e deixa Deus ministrar no seu coração. Deixa Deus dizer quem você é. Não tenha medo de pequenos começos. Não tenha medo de começar pequeno, porque tudo que começa certo nas mãos de Deus se torna grande, se torna poderoso. Se liberte de uma cobrança que você tem feito de você mesmo. E saiba quem você é em Cristo Jesus. Pai, aqueles que vivem com medo, aqueles que vivem à mercê da ansiedade, aqueles que oram para o futuro e choram por aquilo que vem apenas nas suas mentes, porque o cenário sempre é destrutivo, é sempre o pior que está diante de nós. Que haja uma quebra de pensamento, que haja uma nova visão, que possamos aprender o futuro como um lugar de paz, de esperança, de reconciliação, de perdão, de transformação, de restauração. Nos ensina a olhar a vida, Pai, com os seus olhos, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor nos ama e o Senhor quer construir algo novo na vida de cada um aqui, pelo novo e vivo caminho a partir da cruz de Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que hoje entra em nossos corações e cria uma nova realidade. Em Cristo nós somos filhos de Deus.